Bom, Urandir, nós estamos acompanhando a feira aqui e uma empresa nova me chamou a atenção, a Aerocar. Mais uma empresa do ecossistema Daquila? Exatamente, mais uma empresa do ecossistema, desenvolvendo toda essa parte de aviação, toda essa parte aérea. Isso vai facilitar a nossa vida, não só do agro, mas também a nossa locomoção, nosso transporte do futuro. Estamos falando na Aerocar do eVTOL de uma maneira geral ou outras frentes de aviação? Outras frentes de aviação. Aqui nós temos do agro, né? Já está pronto, aí é o maior do mundo. E nós estamos desenvolvendo já na fase final o Aerocar, que vai ser o veículo tripulado para mim, para você, para a dona de casa, para levar o filho na escola, para ir para a fazenda, voltar para casa, entendeu? Esse vai ser um veículo assim que com certeza vai revolucionar, vai diminuir o trânsito nas grandes cidades, né? Além de outras possibilidades mais. Então, a novidade para julho. Opa, os Jetsons estão logo ali, né? O Jetsons já é uma realidade hoje, né? Então, quem diria, há 30 anos atrás era um desenho animado e hoje nós estamos aqui com veículos que o desenho animado mostrava que parecia impossível e hoje uma infinitas possibilidades, né? Não só para transporte, mas também para cargas, para outros fins também. Bom, quando você viu o escopo, né, o protótipo do Skyros, o que você sentiu, Urandir? Sabe aquela sensação de dever cumprido? O filho nasceu, mais ou menos isso aí, né? Então, assim, é muito bonito ver, apreciar, ver ele voando, ver o desempenho, né? E principalmente a utilidade dele em nossas vidas. Então, foi a sensação, assim, sabe, de vitória, de conquista. Bom, realizei, não um sonho, mas realizamos uma vontade, um pensamento, um projeto, né? Que muitas pessoas têm esse sonho de realizar e têm a vontade de ter um desse, de não só de utilizar, como parte da vida cotidiana, né? Mas também para passeios. Se a gente for pensar esse futuro de utilização do eVTOL, né? Você, Urandir, que é o cara do aerodisco, é sempre bom a gente lembrar dessa fase aí passada, né? De uma ambição que Daquila tinha há mais de 20 anos de ter um veículo assim funcional, né? Mas se a gente for pensar aí 30 anos para frente, Urandir, como é que você vê a inserção disso aqui na vida das pessoas? Não só no mundo do agronegócio, né? Mas pensando os eVTOLs como um todo. Olha, não vai ter como as pessoas conviver ou viver sem um objeto desse, sem um tripulado, sem um carro voador, porque a tecnologia e no futuro não vai ter elas. Vai ter campo eletromagnético, vai ter ionização, campo iônico, vai ter a geração eterna ou geração do circuito fechado, vai ter de energia escalar, não vai ter hélice, vai ser só no campo com total segurança. Então é uma questão de dias, porque a tecnologia bate a porta aí, a descoberta é cada dia uma novidade, né? Então o futuro vai ser os carros sem hélices. Hoje necessitamos, mas daqui mais 3, 4 anos nenhum deles vai ter hélice. Você anda se inspirando aí em algum projeto diferente para desejar carro sem hélice, Urandir? Onde você andou vendo carro sem hélices por aí? Olha, projeto, né? Você projeta, imagina, executa e faz, né? E os testes de bancada vêm. Já os testes de bancada, os resultados foram muito bons, né? Então hoje eu posso falar com total segurança que logo não vai ser necessárias as hélices, e sim campo eletromagnético, ionização do campo, né? E por aí vai. Então a ciência não conhece muito esse lado ainda, mas já existem algumas pesquisas, principalmente nós pesquisamos isso há mais de 30 anos e temos certeza de que dá para fazer. Até mesmo a ionização inversa, né? Então o pessoal vai ouvir falar muito sobre isso ainda.